Esse projeto aqui, ele foi criado juntamente com o professor Paulo César Mello, que ministrou a disciplina de gestão de pessoas, né? A disciplina ela teve bastante conteúdo teórico e algumas partes práticas também, onde nós simulamos algumas situações que os profissionais de gestão de pessoas enfrentam, né, no dia a dia. Profissionais de RH, gestão de pessoas de TI também, né? O professor ele levou vários profissionais para discutir um pouco como que funciona o dia a dia, quais que são os principais desafios que eles enfrentam, né, na sua profissão. E no último momento da disciplina, o professor pediu para a gente poder construir uma aplicação que solucione algum desses problemas, né? Devido ao fato da gente estar num curso de TI, né? E o meu grupo, ele decidiu criar o currículo inteligente, né? Aqui no README do projeto aqui no GitHub, tem aqui uma breve explicação do que é essa aplicação. Os requisitos de sistema, na verdade, esses requisitos aqui, o único deles que eu preciso que tenha mesmo é a biblioteca do curl junto com o PHP, né? Para verificar se essa biblioteca está instalada no seu PHP, você vai digitar aqui php-m. Aqui tem todos os módulos e extensões que veio junto com o PHP, em ordem alfabética, né? Só verificar se tem um curl aqui. Tá? O meu PHP ele não veio com o curl, eu precisei instalar. Só pesquisar no Google, é bem simples de instalar, né? Aqui pode ser MySQL, MariaDB, Postgres, SQLite, qualquer um vai funcionar, tranquilo, né? O Composer, a gente estava utilizando a dependência do Monolog, só que a gente decidiu que não ia ser necessário, a gente criou uma classe lá para criar os logs, né? E aqui é a parte de instalação e configuração do ambiente. Lá na raiz da aplicação, eu tenho esse arquivo aqui chamado database.sql. Ele é para criar a estrutura do banco de dados, né? E eu preciso que essas tabelas elas tenham esses nomes aqui, né? Por quê? Eu faço as consultas no banco de dados utilizando o SQL mesmo, né? Não estou utilizando nenhum ORM, né? E aqui está aqui o nome das tabelas, né? Eu preciso que elas tenham esse nome, porque senão vai dar erro, né? Bom, depois de definir a estrutura do banco de dados, tem aqui esse arquivo que fica dentro da pasta app.config, né? Nesse arquivo aqui você vai definir as constantes do banco de dados, né? E também tem essa constante aqui que é a chave da API da OpenAI. Você vai gerar uma chave lá no site da OpenAI e vai colar ela aqui. Ela que vai permitir que a gente faça essas consultas ao endpoint do ChatGPT, tá? Depois, então, de verificar aqui o curl, né? Definir as tabelas do banco de dados e também essas constantes aqui, é só vir aqui na raiz do terminal, no terminal da raiz da aplicação, né? E digitar php-s localhost na porta 8000. Esse cara aqui, ele é o servidor de desenvolvimento do próprio PHP, né? Então aqui agora, se a gente acessar localhost na porta 8000, localhost na porta 8000, nós já vamos ter acesso à aplicação, né? Isso aqui são o pessoal do meu time, que nós construímos essa aplicação. Temos aqui o menu de recrutador, onde é possível cadastrar um recrutador, né? É possível editar um recrutador existente, atualizar o cara. E também tem aqui o botão de excluir um recrutador. Na parte aqui de vagas, né? Da mesma forma, é possível cadastrar uma vaga, e uma vaga ela pertence a um recrutador. É possível atualizar uma vaga existente e também excluir uma vaga existente, né? A parte mais importante aqui é essa parte de gerar link, né? Quando o recrutador ele criar a vaga, ele vai vir aqui, pegar esse link de uma vaga específica e vai enviar para os candidatos, né? Essa aqui é a página que é exibida para os candidatos, né? Com os detalhes da vaga e um formulário onde ele vai poder cadastrar os seus dados pessoais, a sua formação acadêmica e a experiência profissional. Logo após o candidato cadastrar o currículo dele, o recrutador vai vir aqui no menu de Matches, onde vai ter uma listagem de vagas e candidatos, né,
Aqui nós temos o filtro de vagas, então vamos ver só os candidatos da vaga de back-end PHP pleno, né? Aqui ele tá ordenado pelo percentual de match que esse candidato teve com a vaga, né? Então, a Fernanda Souza, ela é que tem o melhor currículo, né? Seguido do Carlos Pereira. Aqui nós temos visualizar, que traz todos os dados do candidato e da vaga, né? Aqui tem os dados pessoais do candidato, formação acadêmica, profissional e os dados da vaga. E aqui nós temos o candidato Fernanda Souza teve um percentual de match de 90% para a vaga de desenvolvedor back-end PHP pleno. Esse 90% aqui ele é gerado por inteligência artificial, né? E essa análise da IA, ela é uma explicação do porquê que deu esse 90%. Então, esses dois dados aqui, eles são gerados por inteligência artificial. Eu vou mostrar agorinha o código de como que isso funciona, tá? E essa daqui é uma informação bem detalhada, né? Para ajudar o recrutador a escolher a melhor vaga, né? Aqui, se eu vier aqui em analista de segurança da informação, não tem ninguém, né? Eu vou cadastrar uma aqui para a gente ver como que funciona o processo, tá? Então, o recrutador, ele vai gerar um link. O candidato vai cadastrar as informações dele, né? Então aqui a vaga é de analista de segurança da informação. Eu já deixei aqui um script gerar dados pra gente não perder tempo. Então esse cara aqui, que é o Rafael Augusto Lima, ele tem graduação em redes, tem cursos relacionados à segurança da informação e auditoria, tem experiência de infraestrutura, garantindo proteção a ataques cibernéticos, detectar vulnerabilidades, ou seja, é um currículo bom para essa vaga, né? Então eu vou enviar esse currículo, demora um pouco porque o nosso back-end ele recebe as informações do currículo e envia para a API da OpenAI, né? Então já foi cadastrado. Então se eu voltar aqui e vim aqui em Mets, agora já tem aqui cadastrado analista de segurança da informação, o Rafael Augusto Lima. Deu um match de 75%, né? Vamos visualizar o porquê. Tá aqui, né? Então aqui traz a formação acadêmica que a gente acabou de colocar, experiência profissional que a gente acabou de colocar, né? O que é que acontece mesmo no back-end é o seguinte: a nossa aplicação pega todas as informações desse candidato, inclusive a localização dele, porque é importante, porque tem algumas vagas que são presenciais e híbridas, né? Pega os dados da vaga, que inclusive essa daqui é híbrido, né? Então ele pega os dados da vaga, a descrição, requisito e localização, envia esses dois para a API da OpenAI, e eu vou mostrar o prompt agorinha, né? Mais ou menos assim, analisa esses dois aqui, retorna um match, uma porcentagem de match, e o porquê, eu quero que você explique para mim o porquê que deu essa porcentagem, tá? Aqui a descrição, né? Agora eu vou mostrar aqui, então aqui, quando o candidato ele envia o currículo, esse currículo ele é enviado via post, né, aqui para aplicação. Se não me engano está em Match Controller. Não é Match Controller, é Candidato Controller. Ok. Então aqui eu recebo o currículo da... Bom, a primeira coisa que eu preciso que é porque assim, esse projeto aqui ele é um protótipo, né? Ele foi executado em um ambiente controlado, né? Quem que executou ele fomos nós alunos, né? Ninguém testou ele, então assim, teve muitas coisas que a gente deixou de forma bem simples de propósito, porque muitas validações não foram feitas, né? E o objetivo era só um protótipo, era demonstrar como que a ideia funciona, né? Então muitas coisas aqui, se a gente for testar, vai dar erro, e foi feito de propósito, né? Porque, por causa de questão de tempo e também porque muitas das validações elas não eram importantes para o projeto, a gente não ia demonstrar elas, né? Então aqui eu recebo os dados do candidato via o método HTTP POST, né? Eu cadastro ele no banco de dados. Aí eu crio uma string com todos os dados do candidato, né?
Aqui eu tenho o ID da vaga, que ela vem também via post, né, um campo hidden lá no HTML. Eu busco os dados dessa vaga, crio uma string com os dados da vaga, né? Essa daqui é o endpoint, né, da OpenAI. Aqui é a constante, né, a constante que a gente definiu lá no config.php, né, que é a chave da API. Aqui o modelo que eu estou utilizando é o GPT-4o. Aqui nessa parte de System eu tenho que explicar para o meu assistente quem ele é, qual que é o objetivo dele. Então ele é um recrutador, é um assistente de recrutamento especializado em comparar currículos com descrição de vagas, né? Essa parte aqui eu explico para ele como que eu quero que a resposta seja retornada. Então eu dou os dados do candidato para ele, dou os dados da vaga para ele. Eu quero que ele compare esses dois e retorne um array PHP estruturado da seguinte forma, né? Então esse array ele vai ter um percentual e uma análise do porquê que ele retornou esse percentual. Aqui estão os headers da requisição, né? Então eu tenho aqui a chave de autorização, né? Esse cara aqui está informando que os dados serão enviados no formato JSON, então eu utilizo aqui o JSON encode para formatar esses dados aqui no JSON, né? Então eu estou enviando um JSON para o endpoint, e aqui eu estou usando o cur para fazer essa requisição, né? Aqui os headers e aqui os dados da requisição, né? Aqui eu obtenho uma resposta, né? É feito aqui algumas validações bem simples, não tem nenhum tipo de validação complexa aqui, né? Porque o que acontece é que às vezes a resposta do ChatGPT não é aquilo que a gente espera. Então eu fiz aqui algumas validações que eu achei que seria necessário na hora de apresentar o trabalho, né? O eval ele vai transformar o array em duas variáveis, né? Que é a variável análise e a variável percentual. E eu vou ter elas aqui, né? Disponíveis aqui para poder salvar no banco. Então eu recebi a resposta da OpenAI, a análise e a porcentagem e cadastrei ela no banco de dados, né? É só isso, bem simples. E retorno aqui aquela view que a gente tinha visto antes, né? Um projeto que ele é extremamente simples, né? O retorno disso tudo é aquilo que a gente já tinha visto, né? É esse cara aqui, né? Lembrando que esse aqui é só um protótipo em fase inicial, né? É o marco zero. Tem muitas coisas nele que nós vamos melhorar, né? Nós estamos enxergando esse projeto aqui como potencial de TCC pra gente, né? Que é uma aplicação que usa IA, né? E a gente vai melhorando e vai atualizando ele aqui no GitHub, né? Mais pra frente, né? Mas a aplicação é essa, é uma aplicação bem simples, né? Que demonstra qual foi a ideia original do projeto.